chegou em dezembro do ano passado, há 5 meses, e foi lido por mim, foi lido por nós, por outros no afrontamento, foi lido depois pelo Veiga Ferreira e um pequeno esclarecimento. A Teodolito, que é a chancela que está aqui no livro, é uma chancela relativamente recente, é de 2011, a afrontamento já é uma editora velhinha, enfim, da minha idade, mais ou menos, desde 63, com o seu papel e com a sua história. A Teodolito é uma chancela recente, que o Carlos da Veiga Ferreira, que é um editor, enfim, que alguns de vocês conhecerão, foi o grande editor da Teorema, que depois, enfim, da Teorema ter sido absorvida, adquirida por um daqueles grandes gigantes hoje deste mundo da edição, que é a Leia, depois veio ter connosco e criou esta chancela connosco. Portanto, é uma chancela partilhada entre afrontamento e o próprio Veiga Ferreira, enquanto editor. Bom, e tem 7 anos, portanto começou em 2011, e já tem, enfim, veio de certa forma preencher uma certa lacuna no nosso catálogo. Terão a ideia que a afrontamento está mais centrada nas ciências sociais, também ensino infantil, e a ficção nunca foi o nosso forte, e a Teodolito veio preencher um pouco essa lacuna, e embora ainda tenha relativamente poucos livros com a chancela, é já uma chancela, uma coleção, uma chancela com algum prestígio. E o Carlos vai aqui ombrear com o Vila Matas, o Ruizinho, enfim, o Bumil Raval, são autores que foram publicados pela Teodolito com a chancela Teodolito. Agora, este livro chegou-nos sob a forma digital, necessariamente, e chegou em dezembro de 17 do ano passado, foi lido dessa maneira, foi lido dessa forma, claro, e imediatamente, pelo menos a mim, eu li primeiro, pareceu-me realmente um livro muito interessante, um texto muito interessante. Eu diria mais, enfim, dos últimos anos, certamente, eu disse-o na editora, partilhei isso com os meus colegas na editora, certamente o mais interessante que nos chegou. E depois as outras pessoas que entretanto o leram, e ainda não foram muitas, mas as outras pessoas que entretanto o leram também, toda a gente está, enfim, de acordo, e, portanto eu acho que temos aqui realmente um belo livro. Nesta altura do mundo editorial, em que não se sabe muito bem hoje qual é o papel das editoras e dos editores, em que as pessoas compram e pagam os seus livros e, portanto, o papel histórico do editor, que era, de certa forma, filtrar aquilo que seria mais ou menos interessante, em grande parte desapareceu. Este livro é um livro que está aqui e que chega 5 meses depois ao prelo e sai do prelo pela sua qualidade. Não tenham qualquer dúvida. Aliás, eu não fazia a mínima ideia sequer que o Carlos era primo e afilhado. Eu só soube muito depois. Tinha, aliás, amigos no afrontamento, e, portanto, e tinha mesmo uma ideia, confesso aí a minha ignorância, mas enfim, eu também estou às vezes um pouco afastado do Porto, e conhecia mesmo muito mal Visões Úteis, enfim, e a Companhia do Carlos. Portanto, este livro está editado pelos seus méritos próprios, não tenham qualquer dúvida disso. E eu acho que quando o lerem, e quando derem a ler a outros, e a única forma deste livro se tornar um livro conhecido é dar a ler a outros, vocês acho que vão concordar comigo. É um livro do Porto, é verdade, como a Manuela disse, mas também é um livro universal. Não é? Aquilo que se passa aqui no Porto, isto do centro para a periferia, daquilo que é controlado para o inquietante, isso pode acontecer em qualquer cidade, em qualquer espaço. Não é? E este livro, além disso, tem, obviamente, um ritmo interessantíssimo e um final desconcertante. Posso dizer, Gonçalo? Sim. Desconcertante. Podes lá ver tu. Que eu vou usar. Ora bem, quero obviamente agradecer aos presentes, em nome do afrontamento da Teodolito, do Carlos Veiga Ferreira, agradecer à Manuela Monteiro, a nossa anfitriã, já por várias vezes, é sempre um espaço ótimo para lançar livros. Agradecer particularmente ao Gonçalo Vilas Boas, que está aqui hoje para o apresentar, foi professor do Carlos, e é um grande amigo nosso também, afrontamento, como a Manuela, portanto estamos entre amigos. E claro, agradecer ao Carlos ter escrito um livro tão bom. Muito obrigado. Bom, em primeiro lugar, muito obrigado,
Carlos, pelo convite para fazer a apresentação deste livro. A garganta é que não está assim lá muito boa para os efeitos, mas paciência. Agradeço também ao Mira Fórum, é a primeira vez que aqui venho. Eu moro do outro lado da cidade, portanto, Campanhã para mim é já os arredores, exceto a estação de Campanhã, como é evidente. E, de facto, agora há coisas interessantes a passar-se por aqui. E um agradecimento, obviamente, ao Afrontamento, também por este lançamento. Ora, Carlos Costa é uma voz bem conhecida no meio cultural portuense e bem para além dele, ligado à sua vasta atividade no mundo do teatro, nomeadamente com a companhia Visões Úteis, que tanto se falou hoje. Agora aparece-nos com outro registro, o de ficcionista, com o seu primeiro romance intitulado Cratera e publicado pela Afrontamento de Udolito. Apresentar um texto de ficção não é sempre tarefa fácil. Não se pode dizer tudo. Não se pode falar de muitos pormenores, para que o leitor não se sinta depois frustrado na sua leitura. Porque a leitura deve ser um ato livre e falar muito é já maniatar a leitura. Mas também porque, uma vez escrito, o romance passa para o domínio público, o autor perde a autoridade sobre ele. Assim, esta será uma leitura parcial, a minha, o que não impede que o autor possa dizer de sua justiça, dando também outras pistas de leituras diferentes. Mas a leitura pertencerá sempre ao leitor. Será ele que retira o livro da prateleira ou escreverá à sua maneira, uma vez que cada um é cada um lê com a sua própria enciclopédia, com as suas leituras prévias, com as suas capacidades imaginativas. Ele reconstruirá o espaço, o tempo, as personagens, e aqui, a cadela também, figura central da capa, como o veremos. Assim, irei propor algumas pistas, calando outras, não impondo nada, para além do meu gosto de leitor. E, contrariamente aos meios digitais, adoro o papel. Adoro o cheio. Nunca li livro nenhum, senão neste... Não quer dizer que não venha a fazê-lo, mas não tenho. A primeira coisa que faço é ver, cheirar. Alguma coisa tenho este nariz. Bom, este romance é curto, lê-se muito bem, não usa uma linguagem complicada, como é apanágio de alguns autores da nossa praça, porque cada um procura a linguagem que acha mais adequada para a sua narrativa. Carlos Costa procura contar-nos uma história que será mais do que uma simples história, poderá ser muitas coisas, dependendo do investimento do leitor. O romance começa de modo extremamente simples e vai-se adensando na trama, um esquema que, aliás, me parece muito bem conseguido. A narrativa vai-se abrindo de modo simples e eficaz, seguindo as várias linhas, através das perspectivas dominantes, que nos vão permitindo avançar na nossa reconstrução. Comecemos então pelo título, o primeiro contacto do leitor com o texto. O livro não traz nenhuma referência de género, mas a badana indica tratar-se do primeiro romance do autor. Cratera. O título já indica alguma coisa. É sempre o primeiro contacto, a primeira dúvida que o leitor tem. Uma cratera, diz a Wikipédia, a fonte de saber primário dos nossos dias, diz, é uma depressão existente no solo de qualquer corpo celeste. O termo é também utilizado para designar a depressão formada pelos vulcões. Outras crateras podem ser provocadas pela erosão, afundamento do terreno, mineração, terremotos, explosões, desmoronamento de cavernas. Fim de citação wikipediana. O termo abre muitas interrogações, ambivalências, que só encontrarão resposta clara nas últimas páginas. Mas já antes,
Há referências a crateras geográficas. Num documentário que Cláudia, a mãe, a personagem, vê na televisão sobre crateras na Sibéria. Cito: o solo abana por causa dos gases que estão lá embaixo e abrem-se de repente crateras gigantescas, a sério, assim com 1 quilómetro de diâmetro. Mas não é como um vulcão, são mesmo buracos no chão, percebes? Citação da página 46. Cláudia também está fascinada pelas quebras dos glaciares, quiçá de Perito Moreno da Argentina, não sei. É o que eu tenho mais na imagem. Enquanto desliga a televisão, desaparece a imagem, mas o som continua. Citação: o resultado foi o desaparecimento das imagens dos glaciares, mas a manutenção do som grave da sua queda, o que era muito mais assustador. Citação da página 73. As crateras podem estar em repouso. Em alguns casos, com a possibilidade de explosão, isto é, podem abrir-se para o lado negativo, mas não necessariamente. Pode ser também um afundamento de terreno em condições adversas, obras, frutos de falhas do solo, redes hidrográficas. Condições essas que não parecem existir no romance. Nada nos fala disso. Mas isso veremos mais tarde. O romance é relativamente curto, umas 240 páginas, com uma mancha gráfica agradável, o que ajuda a leitura sem martirizar os olhos. Não sei se há aqui outros editores, mas há livros que uma pessoa não pega, sobretudo quando assim mais velhito, e que não dá. São 6 capítulos subdivididos por vários subcapítulos, geralmente para marcar a mudança de perspectiva ou de foco. O enredo é extremamente simples. A cadela Puca, com K ou com C, desaparece, é preciso encontrá-la após divulgação de um cartaz, ou melhor, de 2, com diferentes recompensas. Toda a família concentra-se na procura, porque tem traços muito divertidos, o que vai permitir um desenho de personagens muito para além da superficialidade numa auto- e hetero-apresentação. O primeiro subcapítulo é dedicado à cadela, com a voz do narrador. Mas logo a seguir seguem-se alguns subcapítulos que começam e acabam com aspas, isto é, são citações, são discursos das próprias personagens que se vão auto-apresentando indiretamente. Pai, a mãe, Cláudia, professora da Faculdade de Letras, a filha Susana, com 17 anos, estudante na área das Belas Artes, ligada à fotografia, o filho André, de 15, aluno e jogador de ténis, e Puca, a cadela, que se vê logo aqui na capa. Não sei se esta é a Puca. O contexto social é apresentado pela ligação que tem esta família às novas tecnologias, incluindo os serviços da Uber, aos 2 carros que tem, entre os quais um Audi, bem mais largo do que o Corsa que o pai tivera antes, o que levou a um erro de cálculo como as morradelas, como consequência, já aqui em Campanhã, mas também cartões de crédito, casas na zona da Constituição. E como acontece em muitos romances, o passado não estará ausente do presente, participando na sua caracterização. Aliás, o presente sem passado não existe. Sendo discursos interiores, cada uma das personagens é responsável pelo seu conteúdo, sem interferência do narrador. Esta situação narrativa vai continuar, com algumas pequenas interrupções, até já dentro do segundo capítulo, e a partir daí será o narrador a controlar o fluxo da narração, mas mantendo a focalização dominante nas personagens principais, enquanto as secundárias estarão presentes, sobretudo em situações dialógicas. Isto é, as personagens é que determinam a focalização dos eventos, o que permite 4 focalizações, para além da do narrador, ainda que nunca seja muito marcada. Deste modo, a distribuição das focalizações está muito equilibrada entre géneros e nas faixas etárias, os pais e os filhos. Esse equilíbrio manter-se-á nas figuras secundárias, todas da zona de Campanhã, ainda que com um ligeiro predomínio, neste caso, das vozes masculinas. Constrói-se assim uma dicotomia social que acompanhará a ação durante a procura da cadela. Sobretudo desde que a criança, o André, chega aqui a Campanhã. Eu digo aqui, nesta zona.
A história vai se desenvolvendo à medida que o leitor vai conhecendo melhor aquela família. Tudo nos é narrado cronologicamente dentro das 4 linhas narrativas principais, com algumas informações do passado e alguns olhares ao futuro por parte do narrador, que, apesar de pouco interveniente, tem acesso também ao que vai acontecer na brevidade do tempo narrado, utilizando parcialmente a técnica brechtiana do distanciamento, apontando previamente para o que vai acontecer. Se esperamos alguma erupção vulcânica, temos muito que esperar. Tudo se desenrola bastante devagar. André recebe uma chamada de um rapaz a responder ao anúncio e o André parte em sua direção, numa zona mais rural em Campanhã, totalmente desconhecida da família em questão. A filha Susana, por seu lado, tem que fazer fotografias em zonas rurais, por isso desloca-se para a mesma zona da cidade. Mero acaso. Faz um jogo com as passadeiras e os semáforos, que nos ajuda a compreender melhor esta adolescente. Citação: repare-se que a Susana não pensou nisto tudo assim tão depressa e precisou de dobrar 4 esquinas e atravessar 6 passadeiras, 3 das quais com semáforos, para chegar a esta síntese. Ainda lhe faltava metade do caminho, porque sentia que se tinha portado bem e que agora poderia relaxar um pouco e esquecer os protocolos de semáforos e passadeiras. Citação da página 56. E na altura de fotografar, que era essa a finalidade desse seu passeio, avança-se já o tema da queda, mas volta a aparecer. Citação: queres ver que vais perder o vulto que avança em passadas largas na tua direção, um homem que avança, ficando cada vez maior, até que o visor fica completamente escuro e é como se aquela escuridão te empurrasse violentamente para trás. Citação da página 58. Viera de autocarro, claro que vai equipado de um mapa, mas infelizmente é o do El Corte Inglês que os passageiros chegados ao aeroporto recebem. Sempre lá umas meninas a dar. Eu ganho pão. E também é claro que esse mapa não contempla as zonas limítrofes da cidade, as zonas marginais, sem grande interesse turístico. O sítio onde estaria este espaço da Campanhã estava ocupado por um anúncio. Ainda que perdida, ela, Susana, não usa o mapa Google. André é bastante observador, nomeadamente de acidentes em Damião de Góis. Faz lembrar o início do romance O Homem Sem Qualidades, do austríaco Robert Musil, onde se narra um acidente e as múltiplas perspectivas dos transeuntes, cada um com a sua opinião. Faz lembrar os portugueses que, sempre que há um acidente, param para ver e comentar. Mas, enfim. E mais uma citação. E naquele fim de tarde, o que tinha acontecido parecia tão claro que até doía. Doía ao André. A clareza doía apenas ao André, já que os protagonistas não pareciam minimamente afetados por ela. Não que não sentissem algum tipo de aflição provocada por pequeno embate, mas não pareciam seguramente partilhar da clareza que o André via nos vestidos acidentes. Citação na página 64. Aqui são algumas páginas que mostram André, ainda que nada tenham a ver com o enredo, a não ser que seja a história de mais um acidente, como a cratera o será. André chegará mesmo a sonhar com o acidente onde todos os familiares da senhora do Renault Megane chegam, todos com carros iguais. E a situação a complicar-se, a passar-se, portanto, já de um sonho para um pesadelo. André é o grande motor da ação porque é o que tem uma relação mais forte com a cadela e que tem a ideia dos anúncios, sendo também da sua autoria a modificação grave do segundo. A mãe e o pai vão dar seguimento à ação de modos diferentes, tal como os filhos. Portanto, são 4 vias independentes. Temos assim 4 narrativas de deslocação e de afunilamento, da casa familiar ao sítio combinado entre o rapaz e o André, uma zona rural na zona da Campanhã, zona que os 4 desconhecem completamente, como já disse. As coordenadas do GPS foram enviadas aos pais, mas nesta era de alta tecnologia ela falha, por diferentes motivos, o principal dos quais é estarem desligados. E aí não há GPS que falha. Eu como não tenho, por isso, nem sabia ligar com aquilo. Bom, interessante quanto à interpretação
topológica é a repetição. Porque cada um vai passar por mesmos locais e vai reagir de modo diferenciado. Portanto, é uma repetição que nunca é igual. É o mesmo espaço, mas visto sempre de maneiras diferentes. O pai vai de carro e mete lá o Audi para onde ele não cabe. E a situação complica-se para mal do veículo, como vimos. A agravar a situação está o facto de não ter dinheiro, pois o filho levar-lhe os cartões de crédito para poder levantar o dinheiro para a recompensa. A mãe, Cláudia, pôs também a caminho com o seu carro bonito, de que não conhecemos sequer a marca, nem modelo, contrariamente ao do pai. Aqui é simplesmente um carro bonito. Ela pouco se interessa por carros, também ignorando a zona e nem sempre entendendo o GPS. É divertida a maneira como ele vem para chegar ao sítio, mas chega lá. Durante as deslocações, os pais vão pensando outras coisas. O pai, por exemplo, pensa em começar a praticar algum tipo de desporto. A dada altura vai a uma loja chinesa, um episódio divertido, está quase entre o real e o surreal, mas que lança um olhar a mais essa realidade do Portugal contemporâneo, as lojas dos chineses. Enfim, tudo conflui para o mesmo espaço. Uma dada altura, já tudo está na zona, tudo entenda-se, os da zona e os 4. O André com o João, muito divertidos, o rapaz que o contactar, mas também o pai do rapaz, que tinha visto o anúncio, indicando um valor muito mais elevado, obviamente, o do segundo anúncio. Assistimos uma discussão entre o pai do João e André. André argumenta a favor do primeiro preço, o pai a favor do segundo. Depois de discussões em que se põe em causa o desprezo que alguns cidadinos têm em relação aos rurais, o suspense vai aumentando, mas também as informações sobre o modo de vida daquelas zonas, na mesma cidade, mas tão diferentes. Também neste ponto, este pequeno romance abre portas, de modo indireto, a um parcial retrato social do Porto. Dada a não intransigência dos pais respectivos, a situação aparenta chegar a um bom termo, o que, aliás, é confirmado na última secção, em que os filhos passeiam de novo a cadela na sua área. No final, é desconcertante, por roubar um termo de um leitor atento. Deixa-nos sem uma conclusão clara, usando uma elipse, um salto temporal que nos é desconhecido. Mantém-se no domínio da escrita realista como até aí, ou muda de registro, no sentido de uma pergunta dirigida ao leitor? E agora, que fazer? O romance tradicional terminaria com a entrega da cadela e talvez uma cervejita para fechar o acordo entre cavalheiros. Mas aqui há algo de estranho que acontece. Repentinamente abre-se uma cratera. Nada acontece à mãe e aos filhos, pois eles aparecem no último subcapítulo. Citação: o pai também cai para trás nos arbustos, mas não para dentro da cratera. Isto é na página 241, já quase no fim. Poucas linhas depois, de novo citação, não tinha raízes, por isso caiu muito mais depressa que os arbustos. Para dentro, para fora. Confirmou apenas que a Cláudia e a Sofia ficavam ainda mais parecidas uma com a outra quando gritavam. Isto tudo na página 241. Nada mais sabemos do pai, nem de Fernando ou do João. Não parece que os últimos momentos narrados do pai tenham qualquer ar trágico, de desespero, de queda num abismo fatal. Nem a situação narrada no último subcapítulo tem qualquer coisa de trágico. É retomada na linha, digamos assim, realista. As crateras ali não pareciam ser algo de excepcional, sobretudo quando havia obras, diz Fernando, um residente, que era o pai do João. Mas nada do género parecia haver por ali. E uma cratera gigantesca, de que tamanho é? Já vimos antes que na Sibéria chegava a 1 quilómetro. Ora, aqui, uma cratera de 1 quilómetro era complicado. Algo de estranho. Um vazio que o narrador salta, isto é, nos deixa. Julgo que esta ambiguidade é voluntária. Deixa-nos numa indecisão
quanto a concluirmos a leitura. E daí haver tantas leituras possíveis. Que a carteira é importante, senão não teria dado ao título, o autor não teria dado o título ao romance. O leitor far-se-á a pergunta seguinte: o que representa, afinal, a cratera? Será uma cratera em cada um de nós? Será uma cratera existente, pouco verosímil? Se for gigantesca, um bocado mais verosímil se não for, mas alguém cai, não cai. Tudo isso são, estas últimas partes, as últimas páginas, e daí, qual era a palavra que já me esqueci? Desconcertante, porque nós não sabemos. Eu tive que ler várias vezes essa parte. Mas afinal ele cai, ele não cai. Não é? Porque é que ele não se fala? Mas que cratera é que é? Tudo é tão realista e de repente há uma mudança de registro? Ou não? Ok. O leitor faz-se a pergunta seguinte: o que representa, afinal, a cratera? Já tinha dito. Ela é pré-anunciada indiretamente ao longo do romance, e diretamente no título. Isto atribui-lhe um significado especial. É essa a tarefa de cada leitor, sem se deixar cair na cratera, no buraco que a narrativa parece abrir. Será uma metáfora? Apontar para onde? O mundo com uma natureza bruta e bela, mas que também pode surgir com toda a sua força destrutiva. Ou a cratera que está sempre à nossa frente, de cada um. E nós não a vemos. Para terminar, só posso dizer que gostei muito de ler este romance. E só espero que não fique por aqui. Gostei do modo como o romance se vai abrindo, afunilando, como vai lançando pistas que só no fim se abrem, ganhando o todo de dimensões que aparentemente não se veem logo. Aparentemente, as personagens vão se aproximando inadvertidamente da cratera, inicialmente invisível e imprevista. E mais uma vez, que cratera? Não são todas apanhadas, talvez nenhuma, mas essa cratera está lá mais para os leitores do que para as personagens. Pelo menos na minha leitura, uma leitura possível. Gostei da linguagem, melhor das linguagens com que as personagens se nos vão sendo apresentadas por elas próprias e depois pelo narrador. Desculpa, pelo narrador. Por todas estas razões e muitas outras, recomendo vivamente este romance. Agradeço ao Carlos o tê-lo escrito e ao Afrontamento Teodolito o tê-lo publicado. Muito obrigado. Ok, obrigado. Bom, obrigado por terem vindo. Eu vou aproveitar, digamos, este ponto de fuga aberto pelo professor Gonçalo e que, digamos, valida a ideia de que a perspectiva do autor não será muito relevante e que o mais importante será a perspectiva que vocês vão construir, para me escapulir a ter que propriamente tecer grandes considerações sobre o que fiz. Gostaria antes, se calhar, de realçar este momento que não foi propriamente planeado para funcionar de um modo tão perfeito. Foi, digamos, uma agregação sucessiva de possibilidades, mas que depois, quando se concretizou em termos de planeamento, de facto revelou uma série de encontros justapostos que são verdadeiramente plenos de sentidos. A começar no professor Gonçalo Vilas Boas, que foi meu professor há cerca de 10, 12 anos na Faculdade de Letras, numa altura em que eu fiz lá um mestrado. Não só professor, mas também orientador da dissertação. E é curioso porque, na realidade, ele está no início de um processo algo de sucessivos desvios meus e que me traz aqui. Ou seja, por um lado, eu recordo uma entrevista de admissão ao mestrado, em que o professor estava presente. Era um mestrado em texto dramático, eu na altura fazia teatro,
E gerou-se ali uma pequena conversa com outros professores acerca do facto de, apesar de eu estar aí para um mestrado em texto dramático, interessar-me o teatro, mas não o texto dramático, o que é que isso significava, e mesmo depois, posteriormente, eu acabo por trabalhar na dissertação, precisamente a partir do teatro que recusava o texto dramático, não é? Portanto, de certa maneira, o professor Gonçalo está num caminho, num ponto. Eu conheço o professor Gonçalo, aliás, já o conhecia muitos anos antes, quando estava a estudar Direito, e quando comecei a fazer teatro. Ele participou num projeto que nós fizemos em Coimbra, portanto, isto é uma história que já tem cerca de quase 30 anos, ainda de modo pontual. E além disso, portanto, nesse momento eu inicio um percurso que me leva a afastar um bocadinho da literatura dramática, a concentrar no teatro. Do teatro leva-me a uma série de projetos que não são teatrais e que têm a ver com a paisagem, e é um bocadinho depois dessa experiência que se alimenta esse livro, que agora chega aqui também pelas mãos do professor Gonçalo. E também uma série de outras coincidências, ou seja, a começar também no Paulo Pimenta, que não está aqui fisicamente, mas que está na capa do livro e nas imagens que temos visto aqui atrás, que também digamos, acompanhou neste processo a mim e ao Visões Úteis desde os anos 90, e que também foi um companheiro de uma série de incursões em projetos nesta área da cidade. E que, precisamente para chegar a esta imagem da capa, voltou comigo a refazer, digamos, estes percursos, num percurso de seleção de imagem para a capa, que acabou por ser assim um círculo interessante. Ou seja, o Paulo Pimenta leu o romance, depois de ler o romance avançou com algumas imagens que já eram do seu acervo e que de algum modo ele sentia que se podiam aproximar em termos de imagem. E depois de as discutirmos, ele pegou na máquina e saiu, de algum modo, para refazer o trajeto que estas personagens fazem em Campanhã e novamente para fotografar. Depois, o curioso é que depois de ter feito todo esse trabalho, e algumas dessas imagens estarão a ser vistas aqui, depois de fazer todo esse trabalho, acabamos por escolher uma imagem que já existia antes dele fazer o trabalho de campo para encontrar a imagem. Numa coincidência curiosa, por ser uma imagem também muito importante do ponto de vista pessoal para a vida do Paulo, e que ele decidiu expor de um modo mais público, o que, pronto, também me deu grande felicidade. Depois, também a coincidência, que não é uma coincidência, de estarmos a lançar no Mira, em Campanhã, ou seja, um projeto da Manuela Matos Monteiro e do João Lafuente, que em poucos anos foi, digamos, um dos principais eixos de revitalização desta zona da cidade, abrindo-a ao resto da cidade, abrindo-a ao mundo, trazendo para aqui uma série de processos que se estão a catalisar ainda e que vão continuar ativos durante muito tempo, a que também se juntaram muitos processos que a Câmara Municipal do Porto nos últimos anos intentou e que prometem, digamos, intensificar esta mudança da cidade. E também porque este Mira em Campanhã acaba por estar associado a uma série de projetos que o Visões Úteis também desenvolveu aqui, não só o ano passado, como há 2 anos, e que dão sentido, de facto, a uma série de derivas minhas e do Visões Úteis, não só em termos disciplinares, mas em termos geográficos, que acabam por alimentar este livro. Ou seja, este livro vive um bocadinho de uma série de experiências. Isto é absolutamente uma ficção, obviamente, né? Mas é uma ficção em que se cruzam muitas das experiências que eu tive aqui, não tanto numa perspectiva documental, mas numa perspectiva de sensações provocadas por esta paisagem desta zona da cidade e pela distância que, quando eu comecei a viajar para aqui, eu também fui sentindo. E, de certa forma, estas personagens também fazem uma viagem. Isto às vezes é quase uma espécie de... Este filme não, lá está, este livro parece quase um road movie às vezes, porque de facto há uma viagem, há uma imensa viagem dentro da cidade do Porto, que de certa maneira replica uma que há mais de 10 anos eu fiz num projeto de Visões Úteis, que se passava todas as noites dentro de um táxi que saía do centro e se perdia em Campanhã. De certo modo, isto acaba por ser uma revisitação dessa possibilidade de viagem dentro do Porto. Aliás, está aqui o Manuel, que na altura exercia medicina na Ordem da Trindade,
e a quem uma vez o porteiro da Trindade perguntou como é que foi, eu não sei o que é que faz aquele tipo com o táxi, que está ali todos os dias a fumar, depois vêm 3 pessoas sempre, ele dá um ar muito chateado, como se não as quisesse guiar, e depois está com elas, é todos os dias a mesma coisa. Exatamente. Portanto, agora estava a pensar nisso, há uma série de coincidências aqui, não é? E em que, de certa maneira, a mais antiga acaba por ser a própria coincidência da edição, ou seja, este livro sai com a chancela da Teodolito, do Carlos Veiga Ferreira, mas que tem como casa-mãe Afrontamento, que, digamos, está, aliás, o Mário Moutinho está aqui connosco e tem ali, por baixo deste livro, um livro de Afrontamento, uma solidão demasiado ruidosa, porque outro dia trocamos esse livro precisamente por causa de um projeto que estamos a desenvolver. Portanto, também esta coincidência, este regresso a uma editora que marcou, pelo que me deu em termos de possibilidades de leitura, também toda a minha vida, e já não falo, digamos, dos livros escolares, onde eu praticamente aprendi a ler, e que também muitos deles vinham da Afrontamento. Portanto, desde o professor Gonçalo, que apresentou o livro, ao Paulo Pimenta, que fez a fotografia, ao Mira, que nos acolhe, a Teodolito e a Afrontamento, que o editam, e de facto também há a presença de todos vocês aqui, e muitos de vocês que aqui estão conhecem-me desde sempre, quase. Isto acaba por ser uma série de fantásticas coincidências que acabam por dar sentido a este livro, que acaba por ser um livro de encontros e desencontros, e a vossa presença aqui, e estas coincidências de apresentação, editoriais, de fotografia, de tudo isso, acabam também por dar um sentido muito especial. Portanto, obrigado por terem vindo e espero que gostem, se lerem, está bem? Obrigado.